Bom, e as segundas-feiras aqui no Portal RDC já é tradição do programa a gente receber aqui o Dr. Guilherme Colim. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Dr. Guilherme, vamos falar sobre uma recente decisão, Dr. Guilherme. Nós já comentamos aqui, principalmente durante a pandemia, isso aconteceu muito, né? Aqui no programa, sobre a síndrome de burnout, a doença de burnout, né? E a recente decisão da Organização Mundial da Saúde teve aí uma decisão justamente sobre o burnout. Recentemente, a OMS alterou aí o código da doença de burnout e a classificação ficou como doença laboral. Doença laboral. Para quem não sabe, burnout é o colapso mental, o nível mais grave que pode acontecer no estresse. A pessoa trabalha demais, está muito estressada e entra aí em colapso. Ela ocorre quando já há o cumprimento da capacidade comprometida, né, capacidade de raciocínio do seu portador. Tem havido aí um alvoroço em vários meios de comunicação, mas hoje a gente vai ver se realmente haverá tantas mudanças assim para os trabalhadores brasileiros. Primeira pergunta, doutor Guilherme, qual é que foi exatamente a mudança feita pela Organização Mundial da Saúde? Cláudio, a mudança foi de codificação, mudou ali o CID e agora, agora para fins de classificação, burnout passa a ser uma doença laboral. Isso traz alguns reflexos, é claro. E burnout em si já não é uma doença antiga, ela já é reconhecida há alguns anos, pouco mais de uma década. A origem do burnout, inclusive, ela foi detectada na Alemanha, um médico. Ele trabalhava no consultório, trabalhava no hospital e tinha uma jornada extenuante de trabalho, horas a fio, né? E começou a ficar estressado, de repente uma depressão junto, esse detalhe eu já não sei se tinha ou não, foi evoluindo e evoluiu para um burnout que na época não tinha nome. E aí então se iniciou os estudos e ela passou a ser tratada de maneira diferente. 20 anos atrás, digamos, acho que um pouco menos de 20 anos atrás, não existia burnout como reconhecida como tal. Era estresse grave. A pessoa trabalhava demais. Não só o trabalho, claro, né? Mas sim, mas no caso, né? E agora o burnout é reconhecido como doença laboral, como acontece com o mal do túnel do carpo, com algumas outras doenças que são vinculadas ao trabalho. Mas se ela é vinculada ao trabalho, ela já não era reconhecida aí como uma doença laboral, em termos de previdência? A Previdência e Direito do Trabalho. No Brasil, burnout já era reconhecido. Então esse alvoroço, esse otimismo da imprensa, me parece um pouco exagerado. Estou aqui botando balde de água fria em ninguém, mas para o brasileiro isso não é novidade. O regulamento do INSS, o decreto 3048, que é de 1999, o decreto, né, ele tem uma tabela de doenças, o decreto 3048 tem uma tabela de doenças que ele reconhece como laborais. O burnout já estava lá, é claro que não desde 99, mas já há alguns anos o burnout já estava no decreto 3048 do INSS. Então o próprio INSS já reconhecia o burnout como doença laboral. A Justiça do Trabalho já tem jurisprudência forte reconhecendo o burnout como doença laboral. Então, para nós brasileiros não houve uma grande mudança. Eu tenho assistido nas redes sociais, advogados, profissionais em geral, psicólogos e assim vai, vibrando, porque agora com essa alteração da OMS, quem tem burnout passará a ter direito a tal e tal coisa, passará a ter direito a auxílio-doença acidentário. A informação ela não está correta, porque ele não passará a ter direito, já tinha. Sim. Já tinha. Né? Sim. Então tem um certo valor aí, essa posição da OMS. Ela reforça. Uma coisa que já existia. Exatamente. Bom, e de modo geral, doutor Guilherme, quais os benefícios de uma doença qualquer ser reconhecida como doença laboral? Como doença laboral. É. Qualquer doença incapacitante, Cláudio, qualquer doença incapacitante produzirá direito à aposentadoria por invalidez, caso ela incapacite permanentemente. Ao benefício por incapacidade temporária, mudou o nome, mas a pessoa continua chamando de auxílio-doença. Sim. E de auxílio-doença. Quando ela for vinculada ao trabalho,
o valor da aposentadoria por invalidez será maior, em vez de ser o critério, a regra geral ela será maior, e o auxílio-doença acidentário, o auxílio-doença laboral, o valor do benefício será o mesmo, o trâmite será na Justiça Estadual, que acaba, dependendo do estado, pode ser uma vantagem ou não, e para fins previdenciários. Para fins trabalhistas, desculpa, e tem o auxílio-acidente. Se você ficar estressado, deprimido, por uma situação qualquer da sua vida pessoal, uma depressão muito grande, um estresse muito grande, por problemas pessoais, você não terá, isso não lhe dará direito ao auxílio-acidente. Todas as doenças laborais, quando reconhecida a vinculação com o trabalho, portanto, ela gera direito ao auxílio-acidente. Então, a pessoa está muito estressada por questões familiares, é vítima de alienação parental. A alienação parental enlouquece as pessoas. Sim. Eu faço parte de um grupo de combate à alienação parental. Sim. As pessoas, isso pode enlouquecer. Ontem mesmo eu estava vendo um caso, ontem na televisão, justamente sobre um atleta, não me lembro o nome do atleta, e aí o repórter ali, o Cabrini, até conversava com ele, e aí conversava com a mãe. E era impressionante que ele estava 5 meses e meio sem ver os filhos, e a mãe dizia que ele não podia ver, na verdade, porque ele não procurava. E ele dizia que ele procurava, mas a mãe não deixava ver. Olha, digamos, só de ver a entrevista a gente já começa a enlouquecer. Já fica, pois é. Um estresse, um colapso mental, uma depressão profunda decorrente disso não gera auxílio-acidente. Porque foi fora do trabalho. Porque não é vinculado ao trabalho. E não é um acidente típico. Auxílio-acidente, tem um vídeo lá no Cyberdireito, no canal do Cyberdireito, em que eu falo sobre auxílio-acidente. Auxílio-acidente é para acidente típico. Você está andando na rua, foi assaltado. Beleza, assalto é um acidente. Sim. Você foi atropelado. Atropelamento é um acidente. Sim. Você desenvolveu uma doença vinculada ao trabalho, estresse ou burnout. Sim. É uma doença laboral. Auxílio-acidente. Estresse ou qualquer doença psiquiátrica decorrente de alienação parental, questões pessoais, não geram auxílio-acidente. Sim, sim. Então, assim, toda doença laboral, ela tem alguns benefícios a mais. E o burnout, que já era reconhecido como doença laboral, agora mais ainda. A gente teve uma vez uma situação, nós dois usamos óculos de um dos olhos, por exemplo, ter um mínimo de visão também daria... Houve uma alteração, né? A questão da visão monocular. Isso aí, essa alteração foi, se eu não me engano, em março do ano passado. Antigamente, para ser considerado cego, deficiente visual, a pessoa deveria ter menos de 10% de visão no pior olho. Sim. No pior olho. Eu tenho um olho esquerdo que eu não enxergo muito menos que o outro. Ok. Pela regra anterior, se o teu olho direito tem mais de 10% de visão e o teu olho esquerdo tem menos de 10% de visão, pela regra antiga, tu não era deficiente visual. Tá. Pela regra atual, com menos de 10% de visão no pior olho, a pessoa, ou seja, a visão monocular, a visão perfeita no olho direito, e visão 0 ou menos de 10% no olho esquerdo. Passa a ser deficiente visual e passa a ter uma série de direitos também. Inclusive na questão do conceito de redução da capacidade laboral para o auxílio-acidente que estávamos falando agora há pouco. Muito bem. E qual é a diferença jurídica, por exemplo? A gente está falando de burnout aí, mas tem, por exemplo, estresse, tem síndrome do pânico, tem depressão, que são características... Síndrome do pensamento catastrófico, síndrome do pensamento acelerado. Todas as doenças psiquiátricas, ou quase todas, costumam ser multifatoriais. A pessoa tem depressão, tem... Claro, eu estou falando de um modo geral. Alguém chama de uma maneira muito errada de doença de louco, né? Às vezes assim, tá ficando louco. Né? Exatamente. Eu falei agora há pouco, né? A alienação parental enlouquece, a pessoa fica louca. Mas isso aí é no sentido vulgar, assim. Sim, na verdade é uma doença psiquiátrica, né? Psicológica. Uma doença psiquiátrica, exatamente. A questão é a seguinte, olha, depressão, estresse, síndrome do pânico, síndrome do pensamento catastrófico, síndrome do pensamento acelerado e outras tantas que eu nem saberia listar aqui. São doenças psiquiátricas que podem gerar incapacidade para o trabalho. A questão é que, se você sofrer de uma depressão muito grande,
que lhe incapacita para o trabalho, um primeiro requisito estará atendido. Claro, se você for assegurado do INSS, você tem uma doença que incapacita para o trabalho, terá direito ao auxílio-doença. Mas será que esta doença foi vinculada, foi derivada do local de trabalho? Talvez sim. Eu falei aqui nesta bancada sobre o assédio moral. O assédio moral seria o bullying no ambiente de trabalho. O assédio moral é causa de muitas doenças psiquiátricas, como depressão e estresse. Mas o que se discute, Cláudio, é a questão do ônus da prova. A quem cabe provar aquela origem? Então, você é empregado e você desenvolveu uma depressão ou um estresse. Beleza. Beleza não, mas processualmente falando. Ok. Caberá a você, no caso da depressão e do estresse, caberá a você comprovar, ou demonstrar, pelo menos, que a origem daquela doença psiquiátrica é o trabalho. Se você, empregado, não provar a vinculação com o trabalho, você terá uma doença incapacitante, terá direito ao auxílio-doença comum, talvez tenha direito a uma aposentadoria por invalidez comum. E era isso. Uma doença laboral, ela inverte este ônus da prova. Então, se o perito constatou, se o seu médico constatou e o perito judicial constatou que você tem burnout, que é uma doença laboral, a princípio, isso é uma presunção relativa e que ela admite prova em contrário. Mas aí o ônus da prova é do empregador numa ação trabalhista e do INSS numa ação previdenciária. Você trabalha, é empregado, desenvolveu burnout. Beleza. Salvo prova em contrário, esta doença é vinculada ao trabalho. Será que é o que acontece em todos os casos? É claro que não. É claro que não, mas na ausência de comprovação em sentido oposto, o burnout será vinculado ao trabalho. E aí o empregador terá a obrigação, você terá direito a FGTS durante o período de afastamento. Numa situação de estresse ou depressão, ou qualquer doença não vinculada ao trabalho, enquanto afastado, você receberá o auxílio-doença do INSS, mas não receberá o FGTS. Uma doença laboral gerará o direito ao FGTS durante o período de afastamento. Você terá direito à garantia de emprego após o retorno. Então você sofre de alienação parental, como exemplo, desenvolveu uma baita de uma depressão, ficou afastado do trabalho, depois de um tempo se tratou e recuperou a condição laboral, voltou ao seu posto de trabalho. Se o empregador não tem a obrigação de lhe garantir o emprego por 12 meses, se for uma doença laboral, ele terá esta obrigação. Direito à indenização por lucro cessante, danos morais e materiais na esfera trabalhista. Uma doença laboral gera esses direitos que uma doença comum não geraria. Na área previdenciária, a aposentadoria por invalidez decorrente de qualquer doença vinculada ao trabalho, ou qualquer acidente de trabalho, tem um cálculo mais benéfico. A aposentadoria por invalidez comum, o cálculo é 60% da média das contribuições, acrescido por 2% por ano que exceder o 20º. Se for uma aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho, para uma incapacidade decorrente do trabalho, o valor do benefício será de 100% desta mesma média. Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, que tem uma média de R$5.000 por mês, se aposentou por invalidez por uma doença laboral, burnout, por exemplo, receberá 5.000. Se aposentou por invalidez por uma doença não laboral, receberá 60% desses mesmos 5.000, acrescido de 2% por ano que exceder ao 20º. Então essas diferenças são muito relevantes, Cláudio. Depois eu vou sugerir um tema para a próxima semana, agora nós estamos falando de acrescido de 2%, sobre a questão da correção. Eu estava vendo esses tempos aí, a correção de quem ganha acima de R$1.500, então parece que teve alguma mudança aí sobre a correção em relação a quem ganha salário mínimo e tal, do índice de correção da Previdência. Aí semana que vem eu mesmo tive algumas confusões, daí a gente vai falar. Mas voltando ao assunto do burnout, então em resumo ali, ó, a diferença jurídica entre, por exemplo, o burnout e o estresse é como vai se fazer essa vinculação, então, em relação ao trabalho? Exatamente. Ah, bom. Tá, e aí, depois de provado, se a doença daí foi vinculada ao trabalho, quais são os benefícios exatamente? Os benefícios são esses. São esses aí. FGTS, enquanto estiver afastado. Tá. Garantia de emprego,
indenização por dano moral e material. Algumas empresas trabalham com participação de lucros. Se a pessoa estiver afastada do local de trabalho por uma doença comum, ela não participará dos lucros. Se ela estiver afastada do local de trabalho por uma doença laboral, ela terá direito à participação dos lucros, mesmo não estando trabalhando. Na área previdenciária, o valor da aposentadoria por invalidez será maior, terá direito ao auxílio acidente, coisa que não teria numa situação de estresse ou depressão não vinculada ao trabalho. Um detalhe, se houver uma depressão, um estresse decorrente de um acidente, terá direito ao auxílio acidente. Então, a pessoa foi assaltada na rua e desenvolveu uma depressão profunda, síndrome do pânico. Decorrente de um acidente, que é o assalto, terá direito ao auxílio acidente. Então, mas são direitos a mais que a pessoa tem. Bom, recentemente, doutor Guilherme, o senhor falou em relação também à questão de se fazer esse pedido para uma terceira pessoa. Isso. Aí, no caso do empregador, daí não seria coerente esse empregador, quando ele está vendo que está acontecendo alguma coisa com o seu funcionário, pedir daí? É o recomendável. Quando nós, acho que foi uns 2 ou 3 meses atrás que nós fizemos essa entrevista, que é o benefício de auxílio-doença, encaminhado por terceiros. Eu não fazia a menor ideia que podia isso. Eu me lembro que a gente veio conversar. Todo mundo ficou, ué, como? Pelo decreto que regula o INSS, isso é quase que um direito secreto, porque quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Tem muita coisa que ninguém sabe escondido ali. Regra geral, agora eu descubro que o Cláudio tem uma doença incapacitante e está aqui trabalhando sem condições de trabalho. Eu, Guilherme, preocupado com ele, posso pegar e pedir a abertura do processo administrativo junto ao INSS de auxílio-doença. É claro que quem vai na perícia vai ser o Cláudio. Sim, sim. Mas eu posso tomar esta iniciativa. E eu não preciso ter uma razão para isso. Agora, se for um empregador da pessoa... melhor ainda. Aí eu tenho mais razão ainda. Mas aí parente, né, também pode, não, né? No até caso, vizinho. Vizinho, tô vendo que a pessoa está ali. Até a ex-mulher ou ex-marido, porque a pessoa tem interesse em receber a pensão, muitas vezes. Sim, também. Até a ex-mulher, então, até o filho tem, qualquer um. Mas assim, via de regra, eu não estou aqui para exercer ilegalmente a medicina, mas via de regra o burnout não acontece da noite para o dia. Sim. Existe uma evolução. A pessoa inicia com estresse e assim vai indo. O empregador, caso ele faça a parte dele, ele vai lá, detecta. Se for uma empresa grande, às vezes tem lá o médico do trabalho, faz uma avaliação. Departamento pessoal. Mas uma empresa pequena, às vezes não tem. O empregador pode sim encaminhar aquele empregado para o auxílio-doença, sequer precisando afastá-lo. Então eu tenho um empregado, ele não pediu para se afastar do local de trabalho, eu posso pedir para abrir o processo de auxílio-doença e ele continuar trabalhando. E aí, caso comprovado aquela incapacidade dele, aí ele se afastará. Os primeiros 15 dias correm por conta do empregador? Sim, é verdade. É verdade, os primeiros 15 dias correm por conta do empregador e o recomendável é que ele seja afastado, mas não é obrigatório. E mais, você, empregador, estará se defendendo, porque se a perícia for desfavorável, você terá a informação documentada de que naquela data aquele empregado não tinha burnout e não tinha estresse. Então, para o empregador, às vezes, é uma baita de uma prevenção. Esse cara aqui, esse empregado aqui, ele está dando sinais negativos. Beleza, então vai lá para o INSS e vamos ver o que o INSS tem a dizer sobre isso. Se o INSS disser que não tem estresse, não tem depressão, não tem nada. Bom, então tá, então não me acusa do que eu estou dizendo que não tem. Sim. É uma ferramenta que poderá usar numa ação trabalhista depois. Bom, e doutor Guilherme, o senhor podia explicar também a diferença do cálculo entre, isso é também interessante, entre a aposentadoria por invalidez comum, né, aquela, e a laboral? Que é o que eu falei agora há pouco, e tem um detalhe, assim, olha, o que está na lei previdenciária pós novembro de 2019? A aposentadoria comum. Aposentadoria comum. Tá. Aposentadoria por invalidez comum. 60% da média, mais 2% ao ano que exceder o 20º. A aposentadoria por invalidez acidentária, que é essa de acidente equiparado ou acidente de trabalho. 100% da média. Isso é o que diz a lei. Eu ganhei, o meu escritório ganhou, e já existem algumas decisões acolhendo
o princípio da igualdade, tratando a aposentadoria comum, entregando para o cálculo, entregando para o segurado previdenciário da aposentadoria por invalidez comum, os mesmos critérios da aposentadoria por invalidez acidentária. São decisões poucas, é uma tese que está se desenvolvendo, está sendo apresentada ao judiciário, mas não temos certeza quanto a isso. Então, a regra geral, 60% mais 2% ao ano que exceder o 20º na aposentadoria comum, na acidentária, auxílio-doença doença laboral, 100% da média. Existe essa tese que iguala as duas? Existe, mas é bom não contar com ela. Se possível, tentar enquadrar na laboral mesmo. Doutor Guilherme, bom, a gente já falou ali antes sobre a questão do reconhecimento da OMS, então, né? Isso aí eu acho que daí o judiciário vai tratar um pouco, vai levar um pouco mais a sério, talvez, né? Eu gostaria que o judiciário e os peritos médicos, porque não é o juiz que diz se a pessoa está com estresse ou está com depressão ou com burnout. Sim. É o perito. E por ser um tema razoavelmente novo, 10, 15 anos atrás, que eu não lembro exatamente quando, mas é novo, né? Uma década e meia é pouco tempo. Muitos profissionais da medicina ainda têm uma certa resistência em reconhecer o burnout. Às vezes chega para o advogado um cliente que tem alguma documentação médica, alguns atestados de médicos diferentes, dizendo que é burnout, e o perito judicial diz que é estresse. E isso muda muita coisa. Então, essa alteração pela OMS, ao meu ver, do ponto de vista técnico, talvez ela seja irrelevante para os brasileiros. Do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista psicológico, quem sabe, do ponto de vista persuasivo, espero que ela influencie positivamente nas perícias médicas, que é uma dificuldade que nós, advogados, enfrentamos. Doutor Guilherme, aquela estratégia, então, doutor Guilherme, para o empregado, para o empregador e também para os colegas advogados que estão assistindo? Eu vou começar pelo empregador. Tá. Quando vai alguém no meu escritório processando uma outra pessoa, dizendo uma ação judicial contra outra pessoa, eu procuro todas as informações sobre aquela outra pessoa, sobre o réu. Então, eu estou dizendo o que eu faço quando vem alguém no meu escritório. Agora alguém chega lá querendo processar o Cláudio. Tudo que eu souber da vida dele, eu vou querer, eu procurarei. Todas as informações eu procurarei. No caso do burnout, Cláudio, imaginemos o seguinte. Você, empregador, entra uma ação trabalhista pedindo o reconhecimento do burnout e pedindo uma indenização trabalhista. Aí você consegue comprovar que aquele empregado que trabalhava na sua empresa de manhã e de tarde também trabalha à noite em alguma outra atividade, em algum outro emprego, ou dirigindo aplicativo, por exemplo. Aí, você, empregadora, tem o seu empregado, tem horário de repouso, tem tudo normal, mas no horário de repouso do seu empregado, ele segue trabalhando muito porque ele precisa de dinheiro. E aí ele desenvolve um burnout pela sobrecarga de trabalho. Será que você, empregador, é culpado, é responsável pelas decisões que o seu empregado tomou no planejamento profissional dele? No caso do porteiro que trabalha com uma jornada numa escala 12/36, ele trabalha um dia e folga 2, e aí nos dias de folga, ele tem um segundo emprego também 12/36, ou passa o dia inteiro dirigindo o aplicativo. Se você, empregador, comprovar que o seu empregado suporta uma sobrecarga de trabalho por culpa dele e não por culpa sua, você tem uma tese de defesa na sua ação trabalhista. E um detalhe, isso poderá isentar você, empregador, de uma condenação trabalhista, mas não impedirá que ele obtenha um benefício previdenciário melhor. Outra situação que falamos agora há pouco, sobre alienação parental, mas pode ser qualquer outro exemplo. O seu empregado está enfrentando um colapso mental, um burnout, um estresse terrível, e entra com uma ação trabalhista contra você. Mas você descobre, digita lá o nome dele no
no fórum, vai lá no fórum, faz uma pesquisa por ele e descobre que ele está sofrendo violência doméstica, que ele está sofrendo alienação parental, como mencionei agora, que ele está sofrendo uma série de problemas pessoais pesados. Isso favorece o desenvolvimento de uma doença. E aí a culpa não será sua, empregador. O ônus da prova é seu, empregador. O ônus da prova é seu de demonstrar que o burnout não decorreu do seu local de trabalho. Se você for empregado, a minha dica é produzir todas as provas médicas e documentais que demonstrem que aquela doença é burnout, de preferência, e é vinculada ao trabalho. Do ponto de vista trabalhista, por razões óbvias, mas do ponto de vista previdenciário também. Aí você, então, é empregado, vai entrar com uma ação trabalhista ou não vai entrar com uma ação trabalhista? Vai entrar com uma ação previdenciária apenas. E você consegue demonstrar que a empresa na qual você trabalha responde a dezenas de ações por assédio moral. Você vai demonstrar que vários colegas seus estão enfrentando problemas psiquiátricos parecidos. Você vai demonstrar que existe uma ocorrência maior desse tipo de problema no seu local de trabalho. Você vai demonstrar que tem uma sobrecarga que ultrapassa as regras trabalhistas recomendáveis. Isso, ainda que você não entre com ação trabalhista, isso permitirá que você tenha um benefício previdenciário vinculado ao seu trabalho e, portanto, com todos os benefícios que eu falei agora há pouco. Então, são cuidados que eu recomendo que se tenha. Então, resumindo, se você for advogado, para um, para o outro, foque no ônus da prova. Foque no ônus da prova. E como demonstrar isso? Histórico policial, histórico judicial da parte contrária, da sua própria parte. PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, demonstra as condições de trabalho e ali muitas vezes você poderá demonstrar a presença de algum agente nocivo que favorece o desenvolvimento ou que desfavorece o desenvolvimento do burnout. Muito bem. Doutor Guilherme, contatos para quem está nos acompanhando. Contatos, eu começarei pelo Saiba Direito, quase 7 mil inscritos. Saiba Direito no YouTube, colocando lá, são 200 e tantos vídeos. Por favor, se inscreva, assista os vídeos, de preferência até o final, são vídeos, alguns curtos, outros mais longos. Não pule as propagandas, que isso faz com que os vídeos sejam mostrados para mais pessoas. Redes sociais, CRJ Advogados, no Instagram e no Facebook. Meu Instagram pessoal, colim.guilherme e WhatsApp, 51 999857991 e telefone fixo, 51 3228 1219. Muito bem, doutor Guilherme Colim, um dos advogados mais competentes que eu já conheci, provavelmente um dos mais competentes da América Latina. Né? Tá bom. Doutor Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela participação. Tá bom? Segunda-feira, vamos fazer essa aí sobre a questão do reajuste, então, da aposentadoria? Beleza. Obrigado, doutor Guilherme. Sempre às segundas-feiras, doutor Guilherme Colim aqui no portal RDC. E como o doutor Guilherme comentou ali, Saiba Direito, o canal Saiba Direito, escreve lá, bota lá na lupinha lá do canal do YouTube, que vai direto para o canal Saiba Direito com vídeos curtos, muito interessantes para você conferir quando, como e onde quiser.